Boa noite, eu queria dar uma palavra para você que de repente tem uma debilidade homossexual, você mulher, você homem, e você é convertido, você frequenta igreja, você participa de uma igreja, e você vive esse drama, esses conflitos, essa guerra dentro de você, achando que você é o pior dos homens ou você é a pior das mulheres. Eu queria trazer uma palavra de Deus para você. A Bíblia ela é bastante clara quando se refere à natureza humana. A tua natureza humana, quanto a minha também, ela é débil, ela é viciada. E nós precisamos de tratar com esta natureza humana. Só que a receita, o manual, está nas 14 epístolas do Evangelho do apóstolo Paulo. As 14 epístolas de Paulo é o nosso Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho da incircuncisão. Eu queria aqui usar um texto que você nunca leu, ninguém nunca leu isso para você, ninguém nunca falou isso para você. Mas no Salmo 89, no verso 30, diz assim, olha: se os filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, continuando diz, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu de meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, que não mentirei a Davi. Então, a Bíblia é clara também em relação a isso. O que você planta na carne, você colhe. O que eu planto, eu colho. É a lei da semeadura, que está lá em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, vem dizendo isso aí. É a lei da semeadura. Então, se você é um filho de Deus e tem essa debilidade, o que eu estou propondo para você não é uma oração com imposição de mão, porque isso não resolve. Não é jejum, isso não resolve. Não é vestir a tua carne achando que ela agora está santa, que não está. Você está aí dentro, você conhece você. Não adianta você querer mentir. Essa sensação de paz, de santidade, que é provocada pela cultura evangélica, isso um dia vai passar. Nós vivemos nesse corpo de carne e precisamos da salvação diária. Então o que eu proponho a você é conhecer a graça. Porque você conhecendo a graça, você vai conhecer a você. E a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, Ele vai trazer para você uma qualidade de vida melhor. E aquilo que foi semeado na tua carne, na tua vida, o teu histórico, que te traz dano, que te causa tristeza, esse evangelho, num processo, e é progressivo isso, ele vai tirando de você, até você ter a libertação plena. E a libertação é aquela que está escrita na Bíblia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pense nisso. A libertação que você precisa não está na oração, não está na leitura de Bíblia, não está em frequentar a igreja, não está em dizimar e ofertar. A libertação que você precisa, que eu preciso, está na Bíblia Sagrada, nas 14 epístolas de Paulo. Conhecer a verdade e a verdade nos liberta. Temos que conviver com esse tubarão. A carne ela vai querer te ferrar sempre, vai querer me ferrar sempre. A carne é carne e nós devemos tratá-la do jeito que precisa ser tratado. Como? Com o conhecimento de Deus. Lembra que Jesus disse que a carne é fraca, mas o espírito é forte? Então você não é regido pela tua natureza humana, você é regido pelo Espírito de Deus no teu espírito. Pense nisso. Você tem o Espírito de Deus, tá? Que está dentro de você, e é esse Espírito que se comunica com Deus, que fala com Deus. A natureza humana ela vai querer te enganar. A natureza humana vai querer maquiar, tá? Uma situação que você, de repente, quando olha, pensa, é espiritual. Na verdade, não é. Porque o próprio Paulo disse que os que vivem natureza humana não podem agradar a Deus. Para agradar a Deus tem que ser no Espírito. Certo? Então toma posse dessa palavra. Leia de novo o Salmo 89, verso 30, 31, 32, 33, até o 34. E você vai ver o que está escrito lá. É a lei da semeadura. O que planta, colhe. Agora, o que dizer mais sobre essa questão? Quando nós vemos a discriminação
exagerada, né? A pessoa que tem essa debilidade, ela é discriminada na igreja, ela é discriminada no ambiente de trabalho, né? E a pessoa vive com essa situação. Tem muitos que não querem, mas sentem prazer no sexo, no mesmo sexo, não é? Mas isso não é tudo. O orgasmo que uma relação sexual pode proporcionar, eu digo para você que o conhecimento da graça de Deus te proporciona 3 vezes mais, ou até mais, 10 vezes mais. E é um orgasmo, o conhecimento dessa graça de Deus. Então, você considera tudo como esterco, como nada, quando você está diante desse conhecimento da graça de Deus. Por isso que eu digo para você, você está perdendo. De repente você não mensurou, né, o que a graça de Deus pode te proporcionar. E com certeza, eu te falo como homem de Deus, como uma pessoa que saiu do sistema denominacional evangélico e hoje vive essa graça de Deus, é muito tremenda. Ela é muito tremenda. E hoje eu entendo porque que Paulo, ele disse que não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. E é uma verdade. Quando Cristo vive em nós, é glória, é peso de glória, é de vitória em vitória, e não é à toa que ele também deixou escrito lá que nós somos mais do que vencedores. Eu acredito numa real e absoluta vitória diária quando nós conhecemos essa graça de Deus. Agora, para chegar nesse nível que Paulo chegou, nessa maturidade que Paulo chegou, nós precisamos de conhecer, buscar sempre conhecer esta graça, este Evangelho de Jesus Cristo, dado a Paulo. Então nós vamos ser melhores. Eu tenho certeza que quando você mergulhar, quando você se doar, mergulhar nessa graça de Deus, as coisas vão mudar para você. Você não tem que viver acreditando que é o diabo, que é o demônio, que é a pombagira, que é isso, que é aquilo. Nada disso. Isso aí é a tua natureza humana, essa debilidade, comparada com outras debilidades, que precisa de ser corrigida. Por quê? Porque o que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, se você planta, você colhe. Essa é a lei da semeadura. Não tem nada de espiritual nisso. Não é na questão da prática, do erro, do delito, do pecado, nada disso. É carne. E carne, meu amigo, minha amiga, é tremenda. É um tubarão, como eu disse há pouco, que quer te comer, te devorar, e é com ela que nós temos que ter cuidado. Quando a Bíblia diz lá em Jeremias, no capítulo 17, verso 5, quando diz: maldito o homem que confia no homem, você deve estar pensando assim: pô, eu não posso confiar na pessoa A, na pessoa B, não. Maldito o homem que confia em si mesmo. Não confie em você, não confie na sua natureza humana, não acredite que ela vai dar jeito, que ela vai se recuperar, que ela vai se salvar, que ela... Não, não. Com os esforços próprios, não. A salvação dessa natureza humana só vai vir a você através do conhecimento da graça de Deus. Pense nisso. Um forte abraço e eu faço um convite a você. Se você quiser nos dar o prazer da sua visita aqui no Centro Integrado de Evangelismo e Missões, a Graça e Apostolado, na Ilha do Governador, vai ser um prazer receber você, bater um papo, interagir com você. Bíblia Sagrada, todas as quartas-feiras e domingos, a partir das 19h30. Espero você aqui. Um forte abraço.